Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à quarta edição do Cop Talks Agro. Hoje a gente vai tratar de um tema extremamente importante para a gente discutir aqui e a gente iniciar esse nosso bate-papo. Só que antes da gente começar, eu quero fazer uma breve apresentação aqui dos nossos ilustres convidados. Eu estou aqui com a Ana Helena Andrade, ela é presidente da Associação Conectar Agro. Essa associação, eles fomentam a expansão do acesso à internet nas regiões agrícolas e rurais do país. Eu estou aqui também com o Leandro Carvalho, CEO da Supercampo. É uma plataforma que conecta o produtor rural com as melhores oportunidades de negócio de forma digital. E também aqui com a gente, para fechar esse grande time, eu estou com o gerente de inovação da Copavel, o Cleberson Hayashi. É um dos responsáveis pelo espaço Impulso, que é um hub de inovação que fica lá na Copavel. Gente, obrigado pela presença de todos. E para a gente dar início aqui nesse nosso painel sobre tecnologia, eu vou fazer a minha primeira pergunta aqui para a Ana, da Conectar Agro. Ana, o Brasil tem presenciado um grande aumento no número de projetos com foco na expansão da conectividade no campo. Você acredita que atualmente esse é o principal desafio a ser ultrapassado? E como vamos inserir o produtor rural nesse contexto com efetividade? Bom dia, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui conversando sobre conectividade, que eu tenho certeza que é o maior desafio a ser superado pelo campo. Se analisarmos hoje, né, apesar da nossa agricultura super pujante, representando a cada ano um percentual mais significativo do PIB do país, hoje a conectividade é um gargalo que impacta em todos os aspectos da produção agrícola. Vamos começar, por exemplo, com a questão de mão de obra. Se não temos conectividade no campo, é bastante difícil atrair e reter mão de obra no campo. As pessoas que estão preparadas, estudando, participando de pesquisa, desenvolvendo soluções, não têm nenhum atrativo para ficar em um local onde, em primeiro lugar, ela fique isolada do seu mundo, da possibilidade de pesquisar, de agregar conhecimento para a sua atividade, que fiquem isoladas, inclusive dos contatos familiares. Olhando por outro aspecto, a mecanização agrícola. Hoje, as máquinas são cada vez mais digitais, cada vez mais gerenciadas por dados e com a possibilidade de serem gerenciadas de forma remota. O impacto desta utilização de dados e máquinas que estejam capturando dados, estejam sendo comandadas e gerenciadas por dados, é obviamente um aumento de produtividade. Então, a mecanização hoje, a fronteira da mecanização é cada vez mais o uso da digitalização, o uso de ferramentas e de acessos que possam ser aplicados de forma remota. Quando olhamos a agricultura pelo aspecto dos insumos, sejam eles fertilizantes, seja remédios para reduzir doenças e pragas, as próprias sementes, cada vez mais a digitalização é fundamental para que o agricultor possa produzir mais com menos insumos, ou seja, usar os insumos de forma mais racional, impactando a produtividade e a rentabilidade da lavoura. E se a gente olhar também os recursos naturais, a grande discussão global, sustentabilidade no uso dos recursos naturais, e aí, no caso da agricultura, nós temos os recursos, a própria terra, a água, um recurso que cada vez mais é mandatório usar com sabedoria, a digitalização, a gestão racional, que é dependente da conectividade,
ela é mandatória para que a gente consiga ter, por exemplo, uma irrigação inteligente, menos custo para o agricultor, que é um impacto positivo, mas, por outro lado, também o uso racional dos recursos naturais que nós tanto desejamos. Então, isso, até esse momento, eu falei da questão para dentro da porteira. Se nós olharmos um segundo gargalo, que é a questão da logística, a logística também pode ser extremamente beneficiada pelo acesso à conectividade. Então, a logística, saindo da porteira, integrar um transporte de safra por estrada a um navio que esteja chegando, novamente, redução de perdas e aumento de produtividade. Então, hoje, em que nós globalmente vivenciamos aí a revolução digital, telecomunicação é um instrumento, é um caminho para aumento de produtividade mandatório, importantíssimo para que a agricultura brasileira continue nesta experiência virtuosa de aumentar a produção e produtividade, produzir cada vez mais com mais sustentabilidade. E como superar esse gargalo, né? Esse é o desafio que nós temos no Conectar Agro, entidade que tem o único propósito de fomentar a conectividade nas áreas de produção agrícola. O Conectar Agro trabalha nisso há 3 anos, discutindo e estabelecendo diferentes soluções. Nós sabemos que levar a conectividade para as áreas de produção agrícola passa por 2 modelos inicialmente. O primeiro modelo é um modelo privado, em que o agricultor, fazendo uma análise de retorno do investimento, decide investir e aumentar a rede de telecomunicação na área onde ele atua. E um segundo modelo é o modelo público, porque existem regiões em que apenas com uma solução pública será possível levar conectividade. Então, objetivamente, temos 2 caminhos: investimentos privados super relevantes, mas não suficientes para levar conectividade para 100% das áreas de produção agrícola. Obrigada. Perfeito. A gente está falando assim, o que você está trazendo é fundamental, principalmente para esse nosso painel, né? A conectividade. Acho que a gente tem regiões tão remotas, ao mesmo tempo regiões de fácil acesso, é um trabalho bem complexo para fazer, né? Tem bastante coisa ainda para a gente falar. Perfeito. Se eu puder emendar aí na tua fala, né? Eu sempre cito áreas de produção agrícola, porque o Brasil é um país que tem telecomunicação, chegamos ao 5G, mas essa telecomunicação está nas cidades, está no máximo no entorno das rodovias, mas no máximo, porque nem todas as rodovias têm conectividade. E nas fazendas, parte significativa chega na sede da fazenda, mas as máquinas, a produção não se dá na sede, ela se dá em áreas distantes. Então, bem pontuado por você. Maravilha, bacana. Agora eu queria fazer uma pergunta para o Cleberson. Cleberson, a gente esteve junto lá na Copavel, vocês estão fazendo todo esse trabalho com hubs de inovação, então a gente vê que a tecnologia também para vocês está sendo fundamental. Eu queria te perguntar, Cleberson, o agro ele tem firmado diversas parcerias com esses hubs de inovação. Como que esse movimento pode ajudar na digitalização no campo? Estamos te escutando. Ok, tá me ouvindo? Primeiramente, prazer estar participando aqui do quarto Cop Talks. Obrigado pelo convite, representando aqui a Copavel e o Espaço Impulso. Bom, esse é um tema conectividade, é um dos que eu vejo mais que pode discutir dentro do agro, né? Porque justamente pelo esse alcance que a própria Ana Helena comentou anteriormente.
E o papel do hub de inovação, o papel do Espaço Impulso, por exemplo, o papel das cooperativas justamente é esse, né? Como trazer novas soluções tecnológicas para o agronegócio. Então, o que eu diria nesse ponto de vista, né? Nós fazemos aqui de duas formas os hubs de inovação dentro do agro, que eu vejo, dois papéis grandes principais. Um é a demonstração de novas soluções para o agro, isso na prática. E aí eu já trago também até a própria participação, quando esteve aqui, né, no próprio show rural. Nós temos as demonstrações das soluções tecnológicas para o agronegócio e a validação de novas oportunidades também. Então, esse foi o motivo do termos essa visão de ter criado o Hub de Inovação atrelado a uma cooperativa, que no caso aqui é a Copavel, por ter acesso aos produtores rurais, né? E aí eu também já faço menção aqui aos parceiros do Hub, que é o Parque Tecnológico de Itaipu e a ExoHub, porque a gente faz esse exemplo de inovação aberta, né? Pegamos o mercado, que é a parte da Copavel que representa todo o mercado do agronegócio, vem com esse conhecimento, esse know-how, acesso aos cooperados, o Parque Tecnológico de Itaipu, que vem um braço de inovação, um braço de tecnologia, e a ExoHub vem com esse relacionamento dentro dos hubs de inovação. Então, a principal conexão aí, a gente falando de conectar, mas a conexão que gera os hubs de inovação com startups, com universidades, grandes corporações, grandes empresas, isso eu vejo que é o grande ganho, que é muito o papel que a Conecta Agro faz ali, essa temática de conectividade. Então, esse eu vejo que é a grande questão, né? Gerar conexão, mas aplicar na prática. O maior desafio é esse, né? Aplicar essas inovações na prática. Tem crescido muito o número de AGTECs dentro do agro, né? De 2021 para 2022 cresceu 8%, aí chegando a cerca de 1.700 startups AGTECs, mas ainda eu vejo que o grande desafio está como aplicar essas novas tecnologias ofertadas para essas AGTECs na prática. E aí eu vejo onde os hubs de inovação, juntamente com parcerias com cooperativas, com empresas voltadas para o agro, podem agregar valor às startups e trazer novas soluções, que no final todo mundo quer uma mesma objetivo, né? Reduzir custo ou aumentar a produtividade. Tem que estar sempre pautado nessas duas questões principais. E Cleberson, você falou que cresceu 5% o número de startups do AGTEC, 8% do AGTECs, AGTECs. Esse é o número de startups, 8% de 2020 para 2022. É um número bem grande. E você acha que está tendo efetividade? Isso, você falou que a dificuldade é de se colocar essas ideias dentro do mercado, né? E isso tem acontecido com frequência ou é difícil? Então, esse eu vejo que é o nosso maior desafio, aplicar na prática, porque tem surgido muitas soluções boas e que muitas vezes potencialmente relevantes, que vai trazer um resultado, seja de custo ou seja de aumento da produtividade, porém ainda há um delay, uma demora no tempo dessa implementação. Talvez até a nossa área agro é conservadora, mas a partir do momento que ela é aplicada, aí ela pode, vamos dizer assim, entrou numa cooperativa, entrou nos produtores, gerou resultado, aí eu vejo que essa solução pode ser disseminada rapidamente. E aí eu vejo que a integração entre esses hubs de inovação, intercooperação entre as cooperativas, todo o mercado agro, isso que vai acelerar essa produtividade, né? Eu vejo que esse é o grande desafio. Eu concordo muito com o que o Cleberson falou. Isso passa muito porque as soluções agrícolas, as agtechs em geral, estão trabalhando em áreas onde o elemento essencial está disponível, que é a conectividade, a rede de telecomunicação. Então, nós temos hoje soluções, eu acho que permeando todo o agronegócio, indo da proteína animal à produção de semente, mas para que ela seja aplicável é necessário que tenha infraestrutura. Não adianta eu ter um aplicativo que permite controlar do 100% da produção de proteína animal do momento em que um pintinho é colocado numa granja até o melhor momento para vender, se isto só funciona para alguns produtores
e não funciona para outros por falta de telecomunicação. Meu diagnóstico desse delay está muito em linha do que o Cleverson falou. Temos coisas maravilhosas aqui no Brasil. Muito bem. Agora eu vou chamar o Leandro também para participar aqui, Leandro. Leandro, que é da Supercampo. Leandro, eu vou te fazer uma pergunta e eu também queria que você emendasse e explicasse também para a gente o que é a Supercampo, como que vocês trabalham. Sim. Por mais que existam obstáculos, é visível a evolução do agro no que diz respeito à inovação e tecnologia no campo. Nesse sentido, quais as maiores tendências aí para os próximos anos? Bom dia, Douglas. Bom dia, Ana. Cleverson, prazer estar com vocês aqui. Bom dia a todos que estão nos assistindo. De fato, a tecnologia ela entrou primeiro no campo pela produção, no core business, né? Então, a produção foi muito beneficiada ao longo dos últimos anos pela tecnologia, e agora nós observamos as atividades satélites, né? As atividades secundárias, vamos chamar assim, do campo, que estão sendo digitalizadas também. Isso inclui, mas não se limita, às lojas agropecuárias, né? A inclusão das cooperativas como lojista dentro de marketplace, oferecendo produto, aumentando a sua abrangência, e não se limitando somente àquele ponto físico, né? E na internet você consegue ampliar o seu escopo, ampliar a sua abrangência. Concordo plenamente com os comentários dos colegas, da Ana e do Cleverson também. Acho que a questão da infraestrutura, de fato, é um dos gargalos que nós temos, acho que talvez o principal gargalo no desenvolvimento tecnológico para a agropecuária, e isso nos desafia, né? Isso nos coloca em uma posição de cheque, onde nós temos que desenvolver tecnologias capazes de funcionar offline, sem perder o tempo real das coisas, né? Sem perder aquela integração que é necessária para que exista uma percepção de tempo real. Afinal de contas, a tecnologia ela necessita dessa visão de tempo real, porque trabalhando offline não é fácil para ninguém. De qualquer forma, as nossas plataformas elas trabalham de forma offline para permitir que o produtor rural usufrua da tecnologia sem necessariamente estar conectado. Não é o melhor dos mundos, mas é a alternativa que nós precisamos desenvolver para que as coisas funcionem mesmo em locais remotos, onde a infraestrutura, onde a conectividade ainda não está disponível, né? Um outro ponto importante que foi falado a inovação, a tecnologia não é core business, né? Não é a atividade principal das cooperativas. Então, sempre acaba ficando em segundo plano ou como uma atividade que depois eu vejo, né? Ou seja, os hubs de inovação, os hubs de tecnologia, as startups, enfim, são necessárias e para que elas possam desenvolver, e foi falado pelo Cleverson, inclusive, que sejam um braço de tecnologia das cooperativas, né? Para que nós possamos, já que essa é a nossa atividade principal, nós possamos nos dedicar em tempo integral ao desenvolvimento tecnológico, para que o produtor rural, as cooperativas, foquem na sua atividade principal, que é a produção, né? A agropecuária. A Supercampo, as cooperativas saíram na frente, né? E estão no páreo. A Supercampo é formada por 12 das 20 maiores cooperativas do Brasil, de 4 estados brasileiros, e que investiram pesado em tecnologia, justamente para digitalizar os fluxos comerciais, né, das cooperativas, sempre focando o cooperado, né, o produtor rural, para que ele se beneficie dessa tecnologia, para que ele se beneficie das melhores oportunidades de negócio através do celular e do computador, enfim, para que isso se torne mais fácil para o produtor rural, né? Hoje, depois de quase 3 anos já operando, a Supercampo é disponibilizada para demais cooperativas também. Então, inicialmente, somente as 12 sócias tinham acesso à plataforma, ao nosso ecossistema, e agora, a partir desse ano, nós abrimos para outras cooperativas também. Ou seja, qualquer cooperativa que tenha interesse em fazer parte do ecossistema Supercampo pode se afiliar e pode tirar proveito dessas vantagens de fazer parte do nosso ecossistema. É importante ressaltar que o cooperado ou o produtor rural, ele, apesar de não ele não ter um perfil altamente conectado à tecnologia, ou seja, ele não é alguém que fica lá em um aplicativo o dia inteiro vendo a tela do celular, ele usufrui dessa tecnologia, ele já... É difícil de dizer que alguém nesse mundo hoje não está conectado, né? Ele pode estar conectado em diferentes níveis, um mais do que o outro, mas todos estamos. Então, o produtor rural certamente tem o aplicativo de mensagens, ele tem um aplicativo de fotos para ver como a família passou o fim de semana, e certamente ele tem um aplicativo da cooperativa no celular dele também.
Então, ainda que não seja um público que passe o dia na frente do computador, é um público que certamente utiliza a tecnologia em alguns canais específicos. Então, é importante conhecer esses canais e saber como chegar até ele, né? Porque exigir muito também, afinal de contas, a atividade dele é outra, a atividade dele é a lavoura, é o campo, né? É a pecuária, e ele não vai estar disponível 100% do dia na frente do computador. Então, você precisa saber exatamente como chegar até esse perfil, até esse produtor, para que ele possa usufruir dessa tecnologia, né? E aquela história, no fundo, as tecnologias que ajudam ou que te trazem algum benefício no seu dia a dia, certamente serão aquelas que terão tração, que terão interesse, que terão engajamento. Muitas coisas são lançadas, como o Cleberson comentou agora há pouco, muitas novas soluções, iniciativas, mas se ela realmente não traz um benefício no dia a dia, né, ela certamente não terá adesão, não terá engajamento. Então, de fato, ela precisa ser relevante e não somente interessante, né? É interessante isso que você falou, Leandro. Como que a gente está interconectado, né? Como uma coisa depende da outra. Se a gente não tiver esse sistema girando, fluindo, parou no meio da escala, né? Então isso é interessante. Ana, você falou, terminando a tua fala, você falou de conectividade de 5G. Você acha que a chegada do 5G ele vai ser fundamental para essa mudança do agro? Não, eu acho que não. Eu acho que o 5G, o grande 5G disponível hoje em algumas cidades do país, né? Ele vai ter um tempo para chegar à maioria das cidades, mas hoje o agronegócio teria um salto muito grande de produtividade com acesso ao 4G, 700 MHz, uma frequência que está disponível em âmbito nacional, o que dá flexibilidade para o agricultor ter troca de equipamentos, levar um equipamento que está no Rio Grande do Sul para o Mato Grosso ou vice-versa, usando a mesma infraestrutura, uma frequência que tem a grande vantagem de cobrir áreas muito grandes. A gente consegue, com 700 MHz do 4G, chegar até, dependendo da topografia, a 30 mil hectares, o que é muito bom. E principalmente em 4G, na tecnologia de quarta geração, a gente tem um ecossistema de soluções muito grande desenvolvido. Então, hoje, as soluções para o agronegócio, elas demandam o 4G. O número de soluções desenvolvidas em 5G hoje é residual, extremamente menor, muito menor, significativamente menor. Eu diria que talvez 3% de soluções demande 5G e 97% das soluções demanda 4G. E há um outro aspecto. O 5G hoje, na frequência que está disponível, né, ele demandaria um número muito maior de torres para fazer a cobertura. Então, usando lá o exemplo, se em 4G eu preciso de uma torre para 30 mil hectares, para fazer a cobertura de 5G nas frequências hoje disponíveis, nós precisaríamos de 5 ou 6 torres. Isso significa um custo mais alto, sem trazer um benefício tão grande que compense o custo. Característica do 5G super importante, mandatória para as cidades. Rápida latência. O tempo entre o sinal sair de um dispositivo e chegar a outro é em milissegundos. Fundamental, por exemplo, para que a gente tenha um carro autônomo. O tempo entre brecar, o carro da frente brecar e o de trás receber o sinal tem que ser muito rápido, milissegundos. Agora, o campo não tem essa característica. O campo hoje não tem esse ecossistema desenvolvido, a gente tem dificuldade de conectar o campo em 4G, que é um custo extremamente inferior, e eu até acho que a gente acaba focando em 5G, muitas vezes com
isso desfoca um pouco. O foco é levar a conectividade que é suficiente é a 4G, a que tem um custo que é possível para o agricultor é a 4G. Por que o 5G pode vir a ter um impacto? Mas é um impacto indireto, porque as operadoras que ganharam o leilão do 5G, elas têm contrapartidas, e as contrapartidas são cobrir áreas, regiões que não são cobertas hoje com tecnologia 4G. Então, ele pode ter esse impacto indireto, mas diretamente colocar uma conectividade 5G ou 4G não é o que vai aumentar a produtividade da agricultura brasileira. Douglas, se você me permitir, eu vou pegar carona com a Ana aí e comentar também sobre os paradigmas, né? Eu acho que a infraestrutura definitivamente é fundamental, é vital para que a tecnologia e a conectividade aconteçam, mas também os paradigmas, né? Ou seja, as velhas opiniões formadas sobre tudo, que acabam impedindo também algumas transições. Então, muitas vezes, a dificuldade ou, vamos dizer, o receio de você tirar daqui e colocar ali em prol da digitalização, né, acabam interrompendo também o processo. A digitalização, ela é um processo de transformação comercial. Muita gente atribui a digitalização a um projeto de TI, mas o TI ele é só um fomentador, ele é só um meio, né? Mas o fim, de fato, é você trazer um fluxo comercial, uma atividade que já existe comercialmente e que traz ela para dentro da tecnologia, traz ela para dentro de uma plataforma que vai trazer inúmeros resultados. E esses resultados, esses dobramentos, eles acontecem a longo prazo. Então, aquela visão de que, por que eu vou tirar daqui e colocar ali e vou pagar por isso, né? Porque digitalizar custa dinheiro, é uma visão muito, digamos, de curto prazo, uma visão rasa, né? Porque os desdobramentos da digitalização, eles vêm depois, é intangível, e ele acontece somente quando a atividade, de fato, ela é digitalizada. Então, vou pegar um exemplo rápido. Os ERPs, os sistemas de back, né, eles normalmente têm um tirador de pedido, ele tem um módulo tirador de pedido que não é amigável, né? Ele é um sistema utilizado pelos vendedores das lojas agropecuárias e pelo pessoal que está na frente lá no balcão de vendas. Enquanto que o usuário hoje, na palma da mão, ele tem sistemas super desenvolvidos de marketplace, de compras online, de e-commerce, que ele pode, de fato, ali favoritar um produto, ele pode criar uma compra recorrente. Então, houve uma ruptura entre o que o vendedor tem na mão como ferramenta de vendas, que é o tirador de pedido, e o que o usuário tem na mão de compra. Então, isso acontece muitas vezes quando você vai numa loja e fala, eu quero esse produto aqui, ele fala, eu não tenho ele, ou eu não tenho esse preço, eu não posso fazer esse preço. A Supercampo, ela vem para juntar esses dois, ou seja, para que o vendedor da loja agropecuária e de outras atividades, como o TRR, por exemplo, das cooperativas, que ao invés de anotar o pedido num pedaço de papel ou se esquecer de um pedido que alguém fez para ele, ele tem uma plataforma que ele possa fazer aquele pedido em tempo real e possa compartilhar carrinho de compra, né, junto com o usuário, com o produtor rural, para que facilite. Então, muito mais do que um tirador de pedido, ele é uma ferramenta de vendas. Ele permite isso. Então, para que tudo isso aconteça, a digitalização deve acontecer. Esse primeiro passo precisa ser dado, né, para que esses fluxos comerciais passem a acontecer dentro de plataformas tecnológicas que tragam esse benefício, como otimização de recursos, aumento de vendas, redução, melhorias operacionais e controle de estoque, enfim, e inúmeros outros benefícios que a digitalização traz, né? Perdão, obrigado pela oportunidade aí. Deixa eu aproveitar só a temática, se também me permite, porque o Leandro comentou uma questão do CRM, que, por exemplo, que facilita muito os agrônomos veterinários, quando vão fazer visita ao campo, eles sentem muito essa questão da conectividade no campo. E aí, como lado como trabalho em cooperativa, eu sinto isso por parte deles, né? E aí, uma curiosidade, né? Está falando de conectividade, e o Douglas comentou que o Leandro comentou que a plataforma da Supercampo também funciona offline. E hoje, quando nós vamos procurar um aplicativo para, por exemplo, registrar visitas ou para fazer uma venda, o que a gente precisa? Que ela funcione offline. Por quê? Porque lá no campo, na visita do produtor, quando está fazendo o diagnóstico do campo, do grão, do plantio, seja da parte pecuária também, precisa ter o aplicativo disponível para poder fazer o registro, né? Porque se deixar o agrônomo veterinário voltar para o seu escritório para fazer o registro, já não é a mesma efetividade, né?
Então, só queria fazer esse comentário da importância de estar falando de conectividade, mas ainda assim é um requisito quando as cooperativas vão procurar um aplicativo para usar dentro do campo. Perfeito. E eu diria, né, que isso que vocês trouxeram pelo lado mais comercial é exatamente o que é a situação hoje das máquinas, por exemplo. Hoje uma máquina vai para o campo, ela tem uma programação, ela tem um mapa de plantio, ela tem uma série de inputs e ela vai executar essa tarefa offline, porque não tem conectividade. E aí é o que a gente chama de rede de pendrive, né? Quando ela chega de tarde, ela volta para a sede, ela tira o pendrive para poder conhecer o que de fato aconteceu. E é essa transição que acho que a gente acabou se completando, né? A gente falando do lado que acontece durante o processo produtivo, que acontece durante o processo comercial, é que a gente precisa fazer juntos. Todos os agentes do agronegócio trabalhando para que esse offline passe a ser online, dando muito mais qualidade para o agricultor. Por que a agricultura, que puxa hoje o desenvolvimento de todas as tecnologias, nossa agricultura não chegou onde está por nada, chegou por tecnologia. Nós temos tecnologias em todos as vertentes da produção agrícola, da máquina, do insumo, do agronômico. Por que esta área que é líder em tecnologia tem que viver offline? Esse é o desafio que a gente tem para que a máquina, quando vai com o mapa de plantio, ela possa receber um sinal online, em tempo real, quando ela está executando um plantio, por exemplo, de que alguma coisa aconteceu errado. A perda que nós temos hoje é quando ela volta e aí se descobre que fez errado, mas aí já está feito. Então, e aí junta, por exemplo, quando vocês falam, né, da questão comercial, do CRM, de tirar pedido. No fundo, hoje, o que une todas as áreas e todas as vertentes de qualquer negócio é a telecomunicação, e a gente tem que tratar como país com a seriedade e com o engajamento para que isso esteja disponível. Perfeito, eu acho que são várias colocações, eu acho que isso que é bacana, acho que esse bate-papo é por aí. Agora, o que eu achei muito interessante que foi colocado quando a gente está de fora, todo mundo acha que o 5G ele tem que chegar para modificar, mas a tua colocação, Ana, foi assim, eu não imaginava isso, que o 4G, para você transformar no 5G, além de tecnologia, você tem toda uma infraestrutura que não vale muito a pena. Eu acho que bem interessante essa sua colocação. Nossa, deixa eu só fechar sua colocação. Para nós do Conectar Agro, esse é um desafio, desmistificar isso, porque, infelizmente, se difundiu essa mensagem de que, olha, o 5G vai mudar o agro. Não é o 5G que vai mudar o agro. O que vai mudar o agro, no tempo que precisa ser mudado, é o 4G. No futuro, o 5G vai ser importante? Sim, provavelmente sim. Ou melhor, certamente será. Mas é um equívoco não levar conectividade 4G esperando o 5G. Quem está com fome precisa comer na hora que está com fome. Não adianta esperar uma comida muito especial depois que ele morreu. Então, é mais ou menos, esse foi um desafio que apareceu no nosso caminho, desmistificar esse impacto do 5G no campo no curto prazo. No longo prazo, a gente pode, enfim, ter outras oportunidades, mas não é esse momento que a gente está vivendo. Obrigada. Ok. Cleberson, vocês trabalham muito com hubs. E quando a gente fala em hubs, logo vem à mente o jovem, uma pessoa que está iniciando e tudo mais. Você acredita que essa digitalização do agro é um meio de atrair mais essa nova geração para o campo?
Com certeza, né? Até falando de sucessão familiar, a gente vê que isso é um processo contínuo que cada vez vai mais se acentuar. Então, não só a digitação, como a automação dentro das produções, isso vai se tornar, ou está se tornando, né, um requisito, porque os jovens, muitas vezes, não quer mais ter aquele trabalho braçal, aquele trabalho pesado do campo, vamos dizer assim, pesado no sentido algumas áreas específicas, né? Então a digitalização facilita muito isso, e a gente tem feito para isso, né? Até no próprio show rural a gente tem um grande exemplo, que a gente tivemos aqui no show rural digital um hackathon, em que nós colocamos o produtor fazer parte das equipes, porque esse jovem produtor é quem sabe, quem tem o conhecimento real no campo, né? E a gente trouxe desafios no campo, e a gente vê quando ele está engajado dentro de uma solução, ele se motiva mais, né? Então, se ele participar também das soluções dentro desses desafios, ele também vai se interessar mais, ter maior interesse, e sim de continuar a produção de seus antecessores, né? Acho que essa é a questão de sucessão familiar, continuidade da produtividade do campo, isso é um desafio muito grande e que a digitalização tem um papel fundamental. E o papel de hubs de inovação, como é o papel do Espaço Impulso, é justamente esse, né? Trazer para próximo os produtores para enxergar essas produções, tanto demonstração quanto validação ou até na criação de novas soluções para o agronegócio. Perfeito. E você, Leandro, você enxerga também dessa maneira? Porque o teu trabalho também é totalmente digital, totalmente tecnológico. Como que você enxerga isso? Tudo vai para a nuvem, né? Isso é um fato. Para quem é muito familiarizado com o termo, a nuvem teve um papel importantíssimo. Foi uma virada de chave, né? Foi um divisor de águas. A nuvem é uma forma de você concentrar a informação em um único lugar e ter acesso a ela desde diferentes pontos. E isso permitiu a tecnologia avançar muito. E tem muito acrônimo, né? Acho que existem muitos termos que muitas vezes não são nem entendidos em sua totalidade, e inclusive com um perfil de um produtor que é um produtor mais brasileiro, mais focado dentro do território nacional, e anglicismos e outras terminologias às vezes dificultam o entendimento, né? Um dos nossos objetivos no Supercampo é facilitar esse entendimento, ter uma transparência para que se perceba, se identifique essa evolução e consiga entender, né, os benefícios. Então, entre e-commerce e marketplace são apenas acrônimos. A grande verdade é que a tecnologia hoje permite, com alguns poucos cliques do mouse, você configurar uma plataforma para ela ser aquilo que você quiser, né? Em termos de checkout ou em termos de conclusão de um pedido online, né, dentro da internet, você tem 4 possibilidades hoje. Você tem o pague e retire no local, você tem pague no local e receba em casa, você tem pague online e retire no local, e finalmente pague online e receba em casa. Essas 4 variações elas podem caracterizar um modelo ou outro, tá? E pode facilitar ou prejudicar a vida de alguém, né? Muito rapidamente. E você tem também a questão do estoque. Quando o estoque é só meu, é um e-commerce. Quando o estoque é diverso, quando tem vários estoques de produtos, ele é um marketplace. Então, isso acaba, acho que essa transparência, essa tradução acaba ajuda muito no processo, né? Então, nós temos alguns casos que nós já estamos observando, onde a transformação digital traz um benefício lá na ponta para o cooperado, para o produtor rural. Vou dar um exemplo rápido. Os produtores hoje, com a nossa plataforma, ele pode, durante o dia, criar um carrinho de compras, né? De forma offline, inclusive. Então, ele se lembra, durante o dia, ele fala, poxa, tem um pneu furado lá do trator que eu preciso trocar, ele coloca no carrinho de compras, no celular, que ele está lá no bolso dele, enquanto ele está na produção, ele está na lavoura. Ele se lembra que ele precisa de 2 latas de lubrificante, ele coloca no carrinho de compras também, e ele se lembra que o disco de arado quebrou, ele precisa de um disco de arado, ele coloca no carrinho de compras. No final do dia, ele chega, revisa aquele pedido, revisa aquele carrinho de compras e faz a conclusão do pedido. Enquanto isso, a cooperativa já vai preparar aquele material, aquele suprimento que ele precisa para a sua produção, e ele pode mandar alguém retirar esse produto direto lá na loja agropecuária, né? Então, isso acaba beneficiando muito o dia a dia do cooperado, do produtor rural. Ele consegue se dedicar àquilo que realmente importa. Ele consegue dedicar o tempo dele com o agrônomo, né, com o veterinário, ele consegue dedicar com a cooperativa em assuntos mais estratégicos e até tempo com a família também, né? Então, a semana passada, nós tivemos um exemplo de um cooperado
que tinha um deslocamento, né? Então sempre que ele precisava ir na loja agropecuária para pegar os suprimentos agrícolas que ele precisa para a produção, ele tinha um deslocamento, cerca de 100 quilômetros, dava uma hora praticamente desse deslocamento. Muitas vezes ele chegava na loja, tinha fila para ser atendido, né? Então ele ficava esperando alguém poder atender ele, e depois de ser atendido, ele ainda ficava esperando alguém separar o pedido dele lá no estoque da loja, e depois ele tinha que se deslocar novamente até a sua propriedade rural, o que acabava tomando a manhã toda esse processo, né? Hoje ele pode fazer o seu pedido no conforto do lar, enquanto ele toma café da manhã com a família, né? E manda no final do dia um funcionário para retirar esse produto, e ele continua focado naquela produção. Então, esse é um benefício, né? Um exemplo prático de como a digitalização traz benefícios e que muitas vezes não é vista, né? Porque é intangível no início, como eu estava falando antes, as pessoas muitas vezes não querem tirar daqui para colocar ali e pagar por isso, mas os desdobramentos que a tecnologia traz, que a digitalização traz, são enormes, inclusive na própria qualidade de vida do produtor, né, e do cooperado. Então, acho que esse ponto é bem importante para que nós tenhamos uma visão de longo prazo, uma visão dos benefícios que a tecnologia traz, não só na produção, mas nas atividades comerciais satélites à produção, né? Não, isso que você colocou, Leandro, é perfeito, porque a tecnologia pode vir tanto para o bem quanto para o mal. Agora, a dificuldade é a gente inserir isso nesse produtor rural, né? Como que a gente vai inserir esse produtor rural com efetividade nesse contexto digital? Ana, o que você diz? Como que você acha? Qual a sua dica? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o produtor rural brasileiro, ele é um apaixonado por tecnologia. Quando a gente olha globalmente, nós lideramos a adoção de tecnologia em várias frentes, seja na frente de agricultura sustentável, o uso de diferentes técnicas de agricultura conservacionista, para que a gente tenha uma produção, mas também uma manutenção dos recursos. Quando a gente olha a mecanização, o produtor sempre está buscando novas tecnologias, novas funcionalidades nas máquinas. Quando olhamos a parte dos insumos genéticas, evolução genética diferente de sementes, evolução dos fertilizantes. Então, primeiro, eu entendo que o agricultor, ele busca a tecnologia. Agora, neste momento, a agricultura vem num formato novo para ele, como veio nas cidades também, né? A gente não nasceu fazendo compras online, a gente nasceu indo no supermercado, indo num shopping, e enquanto o Leandro falava, eu falei assim, o agricultor, ele merece a mesma coisa que o trabalhador urbano tem. Mas, assim como nós passamos a incluir tecnologias digitais na nossa vida, o agricultor também quer isso. E como fazer passa por, primeiro, ele ter acesso a ela via a digitalização. Em segundo passo, ele conseguir entender o valor dele e conseguir aplicar. E aí eu entendo que essa tecnologia vai ser absorvida com facilidade, inclusive porque todos nós que ofertamos tecnologia estamos ao lado do agricultor, treinando, mostrando, levando cursos. O que hoje é o entrave é que, por exemplo, aquilo que todos nós fazemos, eu não sei como eu faço isso, eu vou entrar no YouTube e vou aprender. Ou eu vou procurar uma referência na internet. Hoje isso não é fácil de acontecer no campo. Aliás, é muito difícil. Então, a tecnologia digital, ela será absorvida, terá impacto e a forma de inserção será via conseguir visualizar o valor e aplicar. A geração que está no campo hoje é ávida por isso, passou, às vezes, 4, 5 anos estudando numa universidade onde já conheceu isso, e o que frustra a pessoa
Na hora em que ele pode ter o retorno do aprendizado, aplicar o que aprendeu, não conseguir fazer. Então, eu não tenho muita preocupação com essa absorção de tecnologia. As empresas todas estão fazendo esse papel, um AgriHub está fazendo esse papel de ajudar a desenvolver, mas ajudar a disseminar. O importante é que a gente, como país, tome a decisão e mantenha a liderança para que a agricultura não seja excluída. Obrigada. Se você me permite, Douglas, complementando o comentário da Ana, pegando carona, concordo plenamente, acho que o treinamento, o desenvolvimento é fundamental, a tecnologia sozinha ela não anda, aliás, a tecnologia ela não se desenvolve sozinha, todo mundo fala, nossa, a tecnologia se desenvolveu ao longo dos últimos anos. Não, foi o ser humano que desenvolveu a tecnologia, né? Então, o treinamento, o desenvolvimento é muito importante. Nós temos um momento hoje de trabalhar junto com as cooperativas e trazer as cooperativas para dentro do marketplace, né? Quando você entra no marketplace, você precisa criar uma estrutura de expedição ou de envio de remessa. Você passa a ser um lojista daquele marketplace. Então, muitas vezes o entendimento do frete, de como que funciona o frete, como que eu tenho que preparar o meu produto, tudo isso requer treinamento e desenvolvimento para que você possa entrar nesse jogo e atuar junto com os grandes marketplaces, né? A Supercampo hoje é o maior marketplace agropecuário do Brasil, nós temos mais de 120 mil itens disponíveis no nosso site e nós priorizamos os produtos que as cooperativas possuem e comercializam, né? Então, esse trabalho é um trabalho que exige muito treinamento e desenvolvimento e a oportunidade ela é imensa. Um outro exemplo nosso é o Supercampo Sementes, onde nós digitalizamos a compra e venda de sementes entre as cooperativas, é uma plataforma B2B, o que parecia super difícil, ou seja, super complexo, nós trouxemos para dentro da plataforma de uma maneira bem simples, bem rápida, tudo através desse treinamento e desse desenvolvimento que a Ana comentou. Acho que é fundamental que os dois andem juntos, porque um sozinho, a tecnologia sozinha, sem o entendimento, sem o treinamento, sem a capacitação, ela não vai a lugar algum. Inclusive, no Conect... Deixa eu só fazer um complementinho rápido. Inclusive, o próprio Conectar Agro, preocupado em que a digitalização não seja um objeto de exclusão, mas de inclusão, nós temos um braço educacional que leva tanto treinamento para o agricultor, para o trabalhador do campo, como também para as escolas que estão em áreas rurais, para que a educação digital seja absorvida. Não basta ter um computador, é preciso saber usar esse computador em prol de levar educação, conhecimento para os alunos. E você, Clepton, como que você vê essa dificuldade de inserir esse produtor rural, você que está trabalhando 100% com essa tecnologia? Eu vejo que essa questão que a Ana citou, o próprio Leandro também, dos treinamentos, eventos, são muito importantes. Nós aqui no Parque de Show Rural, aqui atrelado também ao Espaço Impulso, nós temos aqui, por exemplo, um aviário escola, onde o produtor pode vir aqui e conhecer todas as possibilidades de como funciona um aviário produtor de frango. Então, desde as tecnologias menos avançadas, como até as mais avançadas. Então, se hoje um produtor de frango quer vir aqui reformar a sua granja, ou se ele quer criar um novo galpão, ele pode vir aqui num local presencial, ou até agora, a gente falando desse mundo digitalizado, né, já podemos avançar para um mundo simulador e ampliar, temos aí a realidade virtual, temos aí essa questão, mas nós temos aqui um ambiente físico próprio para isso. E nós aqui como Espaço Impulso também fazemos um evento, nós fizemos aí o nosso Impulso Day Grãos em novembro do ano passado, onde nós convidamos aqui cerca de 40, 500 produtores voltados à parte de grãos. Trouxemos startups que trazem soluções diretas para esses produtores e fizemos essa conexão entre eles. Então, quanto mais nós levarmos essas tecnologias, envolvermos mais os produtores nessas ações, eu vejo que a gente vai conseguir ampliar isso e disseminar muito grande. Está muito no papel da cooperativa em fazer isso, né? Nós aqui, pegando as cooperativas aqui do Paraná, onde a Copavel está presente aqui no Oeste, o Paraná tem mais de 3 milhões de cooperados, então é um papel muito forte isso das cooperativas, né? E Leandro, a gente já está chegando aqui na reta final,
Como que você enxerga esse futuro da tecnologia? O que você espera? Como eu falei, tudo vai para a nuvem, né? E resistir a isso, eu acho que vai ser muito mais doloroso do que facilitar, entender, compreender e permitir que essa transição aconteça. Eu acho que nós podemos fazer um paralelo rápido com o que aconteceu na década de 90, onde os ERPs, né, os sistemas de back, de controle de contabilidade, enfim, contas a pagar, receber, etc., eles foram digitalizados e até hoje eles permanecem digitalizados. Então, foi uma transição necessária, custou dinheiro, né? Acho que é importante ressaltar isso, digitalizar custa dinheiro, né? Mas os benefícios que isso traz, os desdobramentos de aumento de produtividade, ganhos em recursos, otimização de recursos é fundamental. Então, acho que a mensagem vamos entender como que nós podemos tirar proveito disso tudo. Maravilha. Ana, como que você enxerga esse futuro? Eu acredito que nós teremos uma introdução rápida, um aprendizado rápido e um ganho de produtividade incrível para o país. Os números demonstram o impacto da agricultura digital em termos de redução de custos, aumento de retorno, rastreabilidade de produção, trazendo uma receita extra que hoje não está sendo ganha pelo agricultor. Então, minha visão é de que a tecnologia ela vem para agregar. Você mencionou em algum momento, né, o uso positivo ou negativo. Saberemos escolher o uso positivo de modo a ter um impacto muito positivo na agricultura e na economia do Brasil. Só cabe a nós fazer com que isso aconteça com a velocidade necessária. Não podemos perder o passo da história global. Isto é fundamental, mas não tenho dúvida que vai agregar muito valor. Cleberson, tua visão? Concordo plenamente, porque nós pegamos o exemplo da produção de trigo, por exemplo. A gente sabe que o Brasil hoje não é autossuficiente, nós não precisamos aumentar a nossa área produtiva para ser autossuficiente, nós precisamos aumentar a nossa produtividade e só com tecnologia que nós vamos fazer isso. Isso por meio da digitalização ou por meio de novas biotecnologias, bioinsumos, novas metodologias, e é isso que vai trazer para o produtor a produtividade, para as cooperativas e para todo o mercado agronegócio. Quero agradecer muito a presença de vocês, a gente chegou aqui no final, acho que foi um tema bem esclarecedor, trouxe bastante insights aqui para quem está nos assistindo. E para a gente fechar, vocês querem deixar algum contato, como a gente consegue entrar em contato com vocês? Alguém quer deixar mais alguma informação final? Quer, Ana? Sim, contato conosco do Conectar Agro, que é uma rede de fomento para a conectividade, com empresas associadas, empresas apoiadoras, pode ser via o nosso próprio site, conectaragro.com.br, e quem quiser se juntar a nós nesta jornada de levar a telecomunicação, será muito bem-vindo, porque temos um desafio bastante grande que queremos dar uma solução positiva para esse desafio. Obrigada pela oportunidade desse bate-papo. Obrigado, Ana. Leandro? O meu contato, meu e-mail é leandro.carvalho@supercampo.com. O nosso site é supercampo.com. Lá é um marketplace onde vocês podem encontrar produtos aí para suprimentos para a agropecuária. E lá dentro do site tem quem somos, onde estão todos os nossos modelos de negócio, as nossas iniciativas. Fico à disposição de todos aí. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo evento. Maravilha, eu que agradeço. E Cleberson, e você? Nosso site daqui do Espaço Impulso, então é espaçoimpulso.com.br, meu e-mail inovacão, né, sem o cedilha, sem o tio, @copavel.com.br, e agradeço aí o convite da Mundo Copa, agradeço aí o prazer de participar com a Ana e com o Leandro aí, desse painel. Eu que agradeço a presença de todos, obrigado Ana, obrigado Leandro, obrigado Cleberson, ótimo dia para vocês, excelente semana e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado, até logo, boa semana. Pessoal.